Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a procrastinação. O meu nome é Vanessa. As primeiras lembranças que eu tenho é de uma infância conturbada, com brigas constantes entre meu pai e minha mãe. As agressões entre eles eram frequentes, promovendo um ambiente hostil e de muita insegurança. Nessa época, meu pai bebia muito, estava sempre embriagado, ficava agressivo e tentava matar a minha mãe. Muitas vezes ele atirava com o seu revólver dentro da nossa casa, que era completamente cheia de buracos das balas. Aos 6 anos de idade, fui abusada sexualmente. Eu estava sozinha quando fui abordada. E quando me dei conta, ele estava lá, me tocando, acariciando meu corpo, invadindo completamente a minha intimidade, ao mesmo tempo em que se tocava. Me senti paralisada, eu não consegui reagir. Apenas fiquei parada, esperando até que tudo aquilo parasse. De repente, a minha mãe entrou e viu toda aquela cena. Ele imediatamente me deixou e saiu correndo. Nesse momento, minha mãe me repreendeu, me chacoalhou e disse: "Está vendo o que você faz? Isso é tudo culpa sua." Eu não entendi, mas durante praticamente toda a minha vida, achei que tudo aquilo foi minha culpa. Eu estava com 12 anos, quando fomos convidados para uma festa. Nesse dia em especial, meu pai estava sóbrio, mas extremamente nervoso, e no meio de uma crise de ciúmes, até que tudo saiu de controle. Transtornado, ele e minha mãe começaram uma briga no meio da festa. E fora de si, ele disse para ela: "Você não brinca comigo não", ao mesmo tempo em que sacou a sua arma e disparou um tiro contra a cabeça dela. Ela caiu e o sangue se espalhou rapidamente por todo o lugar. Com os olhos parados, ela já não se mexia e nenhuma palavra saía de sua boca. Abaixei-me e com minha mão senti o buraco que a bala havia feito na sua cabeça. Eu olhava nos olhos dela e fiquei ali apertando-a contra o meu peito, desejando desesperadamente que ela pudesse sentir o meu amor no pouco de vida que lhe restava. Todos foram tomados por uma espécie de pânico. Ninguém sabia o que fazer. Todos gritavam compulsivamente. E no momento em que tudo acabou para ela, começou em mim sentimentos até então desconhecidos, que brotaram como um vulcão em erupção, explodindo dentro de mim. Me tornei alguém sem paz e com marcas profundas. O tempo passou e deparei-me cada vez mais com as consequências do que havia acontecido. Meus relacionamentos eram difíceis, eu não ouvia ninguém, não confiava nas pessoas. Percebi que os sentimentos de vingança, raiva, ódio e toda a amargura que havia no meu coração aumentavam à medida em que o tempo passava. Meu relacionamento com minha família era difícil, com constantes brigas. Então, aos 16 anos, fui morar sozinha. Sozinha, sem pai, sem mãe, sem ninguém, passei a ser dona de mim e fazia tudo o que eu queria. Passei fome e frio. Comecei a frequentar baladas e raves na intenção de ter companhia, de me sentir bem, de me divertir, para não sentir aquela dor. Bebia até perder os sentidos, usava substâncias ilegais, fumava e era viciada em relacionamentos destrutivos. Voltava para casa após passar a noite fora, muitas delas, com homens que eu mal conhecia. E quando recuperava a consciência em minha casa, sentia-me suja. E minha dor só aumentava. Meu vazio não era preenchido. Em um desses relacionamentos, descobri que estava grávida. Fiquei completamente perdida. E sem saber o que fazer, fiz um aborto. O que já estava muito ruim ficou ainda pior. E fui completamente dominada pela culpa. Passados 13 anos desde a morte da minha mãe, eu já estava cansada da vida vazia que eu levava. Com 2 tentativas de suicídio frustradas, eu tentei pela 3ª vez tirar a minha própria vida. Para mim, somente a morte aliviaria minha dor. No entanto, dessa vez algo diferente aconteceu. Deitada na cama do hospital, em meio às dores, eu fui surpreendida por uma voz doce que dizia: "Filha, o que eu tenho para você é tão lindo, é tão bom, é muito mais do que tudo isso que você tem buscado até hoje." Após sair do hospital, eu entendi que precisava de respostas. E então fui convidada para uma visita à igreja da cidade, em São José dos Campos. Lá, eu tive a confirmação daquilo que o Espírito já estava falando e entreguei-me a Jesus naquele mesmo dia. Senti que essa era a oportunidade de uma reviravolta, de algo novo, e decidi me batizar. Porém, eu ainda não me sentia completamente bem.
A solidão e a tristeza me acompanhavam. Eu tinha dificuldades para orar e não chamava Deus de Pai. Eu tentava absorver cada palavra de Deus para a minha vida, tinha sede de mudança e de transformação, mas não sabia como vivê-las, sentia-me paralisada. Pouco tempo depois, iniciei o programa 30 Semanas, que me ajudou a entender de fato quem eu era, quais eram as minhas dores, minhas limitações. Eu precisava reconstruir a minha alma que estava em cacos. E foi neste ambiente de cura que Deus começou um processo de restauração da minha identidade e valor. Foi nesse contexto que o Espírito Santo começou a falar comigo sobre como eu deveria pedir perdão ao meu pai. Em meio a tantas dores, eu não via a menor possibilidade disso acontecer. E minha primeira reação foi ignorar a voz de Deus. Os dias passavam até que o Espírito Santo falou forte ao meu coração. Chegou a hora. Não foi fácil entender o propósito de Deus naquilo. Eu pensava que somente meu pai tinha motivos para me pedir perdão. Eu jamais havia pensado que os piores sentimentos que eu carreguei dentro de mim, como desejar sua morte, desejar seu mal e alimentar toda a raiva e ódio por ele, também eram motivos para lhe pedir perdão. Mas mesmo relutante, eu dei o meu primeiro telefonema para ele e disse: Pai, eu estou ligando para te pedir perdão. Ele ficou alguns instantes em silêncio e respondeu simplesmente: tá bom. Imediatamente eu desliguei o telefone numa crise de choro e diante de Deus, sem entender, eu disse: Senhor, por que estou passando por toda essa dor novamente? Por que o Senhor está me pedindo isso? E Deus simplesmente me respondeu: agora você vai ligar para ele e vai dizer que o ama. E isso soou completamente impossível para mim. Após relutar durante alguns meses, eu decidi ligar para o meu pai novamente e dizer que o amava, mesmo sem sentir. E a sua resposta foi: obrigado. Novamente desliguei aos prantos e falando com Deus, eu implorei para não ter que passar por aquilo de novo. Mas o Espírito Santo me disse: filha, faça quantas vezes for necessário, porque você conhece a verdade. E assim eu passei meses ligando para o meu pai simplesmente para dizer que o amava, mesmo diante de sua reação fria e sem interesse. Mas um dia algo diferente aconteceu. Quando eu estava prestes a desligar, eu ouvi um sussurro e a sua voz que respondeu: filha, eu também te amo e estou com saudades. Eu desliguei o telefone e sem conseguir me conter, eu chorei como nunca na presença de Deus. Foi um turbilhão de sensações e nada pode se comparar ao que eu senti. O Espírito Santo me curou naquele instante, derramando sobre mim uma porção especial de algo que eu não podia compreender. Meu corpo queimava como um fogo ardente e todo o peso da minha alma começou a se dissipar. Foi como se com suas próprias mãos Deus arrancasse de mim aquela dor, a amargura, a raiva, o medo, o ódio e todos os sentimentos paralisadores que eu havia alimentado até aquele dia. Naquele instante, tudo isso foi retirado de mim, em troca pela cura da minha alma. A restauração da minha paternidade chegou e eu estava livre. A sensação de ouvir "eu te amo" de um pai é maravilhosa. E naquele dia eu entendi o que Deus queria. Ele não apenas queria me libertar do ódio e todos os sentimentos ruins que eu nutria, mas também queria restaurar a minha relação com meu pai, ao mesmo tempo em que fortalecia e eliminava as barreiras da nossa relação. Perdoar meu pai biológico foi transformador, na forma mais incrível que poderia ser. Alguns dias depois, Deus me disse para reencontrá-lo. Eu confesso que senti medo da minha reação ao vê-lo pessoalmente. Mas quando eu olhei nos seus olhos, ainda de longe, a minha única reação foi correr e abraçá-lo o mais forte que eu conseguia. E foi nesse momento que eu senti transbordar em mim todo o amor que eu disse que sentia por ele durante meses. Deus transbordou em mim seu amor para que eu fosse capaz de amar meu pai numa proporção que jamais fui capaz. Depois disso, tudo ficou muito mais fácil. A dor não existe mais. Agora há amor para dar, a vida para celebrar. Colho lindos frutos de minha decisão em perdoar. Continuo fazendo 30 semanas, cuidando de mim e vivendo um dia de cada vez. Estou casada e tenho uma filha. Depois dessa experiência, passei a me dedicar e espalhar o grande amor de Deus por onde eu passo.
Escrevi um livro chamado Caminhos do Perdão, onde conto a minha história detalhada e ensino passos práticos para quem precisa experimentar o poder que pode ser liberado através do perdão. Tenho ajudado pessoas a superar a dor, o medo, a vencer o orgulho e dizer sim para o amor, deixando para trás os sentimentos paralisadores como o rancor, a mágoa e o desejo de vingança. Vivo cada dia focada em cumprir esse lindo chamado de Deus, de dizer a quem puder ouvir que o perdão verdadeiro e pleno é uma realidade do céu para nós. E é possível, porque receber o perdão de Deus me trouxe vida eterna. E perdoar o meu pai biológico me despertou para a vida. O perdão me curou, o perdão me salvou. Obrigada pelo silêncio de vocês. Deus abençoe.